Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo deste segundo trimestre de 2025, na revista da Escola Dominical, Programa de Educação Cristã Continuada. O nosso assunto do trimestre, Gálatas e Efésios, a verdadeira liberdade e a unidade do corpo de Cristo. A nossa primeira lição tem como assunto Gálatas primeiro, a inconstância dos Gálatas. O texto áureo está em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A nossa leitura bíblica com todos está em Gálatas capítulo 1, versículos 1 a 24. A verdade prática nos fala que os fundamentos da fé cristã são exclusivamente a morte vicária e a ressurreição do Filho de Deus. Nossos hinos sugeridos da harpa cristã são os de número 258 e 273. Antes de prosseguirmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir neste vídeo, e assim você nos ajuda a entregar a mais pessoas a boa semente da Palavra de Deus. A introdução do comentário nos fala que neste trimestre iniciaremos uma jornada pelas cartas apostólicas de Gálatas e Efésios. São dois escritos canônicos de profunda significação para o exercício da fé em Cristo Jesus. Ambas as cartas trazem no seu bojo ensinamentos considerados fundamentais para a plena saúde espiritual de todo cristão. A carta de Paulo aos Gálatas é uma poderosa mensagem para a igreja de nossos dias e é dedicada à defesa do verdadeiro evangelho da graça. Aqueles crentes estavam sofrendo ataques de judeus que alegavam estar convertidos a Cristo, mas queriam que os cristãos se submetessem aos rituais do judaísmo como condição para a salvação. Os legalistas, que eram esses cristãos judaizantes, queriam impor aos gentios convertidos a prática da circuncisão e a observância da lei mosaica como um adendo, como um complemento à obra redentora de Cristo na cruz. Essas imposições trouxeram inúmeros prejuízos à fé dos Gálatas e consequentes confusões no seio da igreja. Esse escrito de Paulo é uma exortação para nos municiarmos contra aqueles que querem perverter a fé que uma vez foi dada aos santos. Primeiro tópico: saudação apostólica. A carta aos Gálatas é amplamente reconhecida como a Declaração da Independência Cristã. Escrito por Paulo, este texto apostólico pode ser considerado o primeiro livro canônico do Novo Testamento. Com base na cronologia histórica mais aceita, a carta aos Gálatas foi escrita por volta do ano 49 d.C., durante a permanência de Paulo em Antioquia da Síria, uma importante cidade da época e o local onde primeiro os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Isso teria ocorrido logo após sua primeira viagem missionária e antes do Concílio de Jerusalém descrito em Atos capítulo 15. Primeiro item: Paulo, apóstolo de Jesus. Em suas primeiras palavras, o apóstolo Paulo é bastante incisivo ao reafirmar a sua condição de apóstolo. Os judaizantes rejeitavam Paulo e seu ministério, sob a alegação de que ele não fez parte do colégio apostólico original. Paulo se defende e diz que recebeu a missão apostólica diretamente de Deus. Na introdução da carta, ele já deixa claro o teor do conteúdo da obra, qual seja a sua autoridade apostólica e o evangelho da graça. Ele cita Deus, a morte e ressurreição de Cristo e seu chamamento para ser embaixador de tudo isso. A experiência no caminho de Damasco é o atestado do seu apostolado. Segundo item: irmãos e companheiros. Gálatas foi endereçada a um conglomerado de igrejas que haviam na região da Galácia. Que igrejas eram essas? Eram das cidades de Antioquia da Pisídia,
Icônio, Listra e Derbe. Todas foram plantadas por Paulo na parte sul da região da Galácia. Então, quando fala aos Gálatas, não era somente de uma cidade, mas de várias. Tudo indica que Paulo a escreveu depois da sua primeira viagem missionária, possivelmente de Antioquia da Síria. Esses irmãos seriam obreiros que foram marcantes nas caminhadas missionárias de Paulo. Quando ele fala todos, dá a entender unidade de pensamento entre ele e seus companheiros de missão. Paulo demonstra que o exercício do ministério não é isolado e ele não se considera autossuficiente. A expressão irmãos usada aqui não significa apenas fraternidade, mas tem relação com proximidade e compromisso. Era uma maneira de dizer: eu não estou sozinho. Há pessoas que pensam como eu, que andam nas minhas mesmas pisadas, e é com essas pessoas que eu estou mandando essa carta até vocês. Terceiro item: graça e paz da parte de Deus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A palavra grega, graça, nós traduzimos por graça do grego charis, tem o sentido de inclinar-se. Paulo usa esse termo por 7 vezes na carta. A doutrina da graça, que acena para o pecador, é o fundamento de toda a teologia paulina. A expressão pela graça sois salvos é a base da soteriologia bíblica na qual cremos. Além da graça, ele usa muito a palavra paz, do grego eirene e do hebraico shalom. Essa palavra aparece imediatamente após graça. Podemos entender que a paz é o resultado da salvação operada pelo Espírito Santo no pecador. A graça é a origem dessa salvação. É o favor divino, que não pode ser confundido com meritocracia. Hendricks, outro escritor cristão de peso aqui, define a graça como sendo o favor espontâneo e imerecido de Deus em ação, a operação de sua benevolência derramada livremente, dando a salvação a pecadores que correm a ele em busca de refúgio. Quem escreve aos Gálatas é um judeu puro sangue, criado aos pés de Gamaliel e profundo conhecedor dos rituais do Primeiro Testamento. Não há dúvidas de que este fato facilitou seu entendimento de como a lei se cumpriu em Cristo. Paulo vai usar toda essa bagagem nos seus embates com os judaizantes legalistas. Segundo tópico: a inconstância dos Gálatas. Após saudar as igrejas da Galácia e lembrar-lhes do sacrifício de Cristo que redime o pecador, Paulo adentra nas questões que o motivaram a escrever a epístola. Ele passa uma repreensão bem contundente naquelas comunidades cristãs. Nós poderemos dizer que as duas igrejas a quem Paulo escreveu de forma mais dura, em tom de repreensão, foram os Gálatas e Corinto. É uma verdadeira correção apostólica. Todos nós precisamos receber puxão de orelha na caminhada de fé. O aprimoramento de um cristão e de uma igreja é um processo árduo. As correções que recebemos podem ser duras, mas são curadoras, contribuem para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Primeiro item: o espanto de Paulo. Admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A verdade é que um cristão ou uma comunidade qualquer podem, em algum momento da caminhada, vir a ter dificuldades para viver algum aspecto da fé. Todavia, sofrer um desmonte na fé é coisa bem diferente. É o que estava acontecendo com os Gálatas. Eles não estavam simplesmente com uma dificuldade razoável. Eles haviam dado uma verdadeira marcha a ré na caminhada do Evangelho. Paulo fica perplexo ao ver a rapidez com que seus filhos espirituais perdem a firmeza na fé. As investidas dos legalistas abriram feridas na estrutura espiritual e doutrinária daqueles cristãos. Paulo os evangelizou, discipulou por um bom tempo, parece não acreditar em tanta vulnerabilidade. Eu costumo dizer que a atitude de Paulo é como se fosse de um professor que lecionasse uma determinada matéria, um professor, digamos, de cálculo, de matemática, que ensinasse uma determinada operação aos seus alunos, repetisse muitas e muitas vezes, fizesse testes com eles se saíssem bem. E aí, quando fosse na hora de fazer uma prova realmente valendo nota,
eles tirassem 0. Essa é a situação de Paulo. O tom que ele utiliza de surpresa com os seus discípulos na Galácia é o de um professor que tivesse passado por essa experiência, ensinado detalhadamente, passo a passo, de um determinado cálculo ou operação, e quando fosse na hora da resolução, os alunos não conseguissem fazer nada ou fizessem tudo errado. Essa é a atitude de Paulo diante da conduta deles. Era o verdadeiro retrato de uma casa edificada sobre areia e não sobre a rocha. Segundo item, o outro evangelho. Ao mesmo tempo que Paulo fala de outro evangelho, ele diz que este não se trata de evangelho. A palavra evangelho tem origem grega, significa boas notícias. Trata-se do anúncio do reino de Deus por Jesus e seus apóstolos. O outro evangelho a que Paulo se refere trata-se de um engodo, uma adulteração da real mensagem de Cristo. O evangelho dos judaizantes não tem a mesma essência do evangelho de Cristo pregado por Paulo aos Gálatas. Terceiro item, anátema é maldito. Depois de falar da apostasia daquela igreja, apostasia no sentido de desvio da fé, e depois de falar da ação nociva dos falsos mestres, sim, porque alguém estava ensinando aquilo errado para eles. Alguém trouxe essa ideia errada. Então, depois de falar nesses 2 pontos, Paulo afirma a singularidade do evangelho, evocando a maldição divina para todos aqueles que pervertem a sua mensagem e perturbam a igreja com falsas doutrinas. Ele está dizendo: ainda que alguém vos anuncie outro evangelho além do que já anunciamos a vocês, seja maldito, seja maldição. Veja que ele usa palavras pesadas, duras. Mas por quê? Porque algumas pessoas estavam trazendo uma heresia de perdição àquela igreja. É como se ele dissesse: malditos sejam os que anunciam esse tipo de coisas a vocês. Essa também deve ser a nossa postura nos dias de hoje com aqueles que, conhecendo a verdade, ensinam a mentira na igreja. Infelizmente, existem muitas pessoas que, conhecendo o evangelho, ensinam um evangelho trocado, ensinam teologia da prosperidade, ensinam confissão positiva, ensinam quebra de maldição, maldição hereditária e outras coisas que não cabem dentro da palavra de Deus, trazendo assim maldição para si mesmos e para as pessoas que os ouvem. Nem Paulo e nem mesmo um anjo poderia alterar a mensagem do evangelho da graça. O evangelho não pertence a homem algum. Isso o torna imutável. O evangelho simples é canal de bênção, mas o adulterado é caminho de maldição. Veja bem, quando estamos falando de evangelho simples, não estamos querendo dizer que o evangelho é algo de fácil compreensão ou apreensão. O evangelho é complexo. Ele é composto de ideias que nem sempre são fáceis de entendermos à primeira vista. Mas quando fala aqui de evangelho simples, é para contrapor a ideia de um evangelho adulterado. Seria melhor dizer o evangelho verdadeiro. É canal de bênção, mas o adulterado é caminho de maldição. O termo anátema, utilizado no texto, denota uma sentença de condenação. Como já falamos antes, é como se Paulo estivesse dizendo: malditos sejam os que anunciaram esse tipo de coisa a vocês. No entanto, não se trata aqui de rogar praga contra alguém, simplesmente impor uma disciplina. Os que maculam o evangelho, eles já se amaldiçoam, eles já se tornam malditos, porque distorcem a palavra de Deus e passam a estar debaixo de sua reprovação. O crente precisa entender que o evangelho de Cristo não carece de apêndices ou adaptações, ou atualizações, como algumas pessoas aqui e ali estão falando nas mídias sociais, pelas internets da vida, dizendo que a Bíblia está desatualizada, precisa ser contextualizada ou coisas desse tipo, como um pretexto para modificarem ensinos bíblicos imutáveis e fundamentais. Terceiro tópico, Paulo, a prova viva. Os ataques ao apóstolo e ao seu ministério eram intensos. Após fazer duras exortações aos irmãos da Galácia sobre a inconstância na fé por parte deles, dizendo: como vocês mudaram tão rapidamente do verdadeiro evangelho para isso aí? Então, depois disso, o apóstolo começa a expor as bases do seu chamamento apostólico. Ele está mostrando: olhem para mim,
Vejam como eu fiz, vocês têm que seguir por esse caminho. Primeiro item, agradar a Deus ou aos homens. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Os judeus convertidos à fé cristã diziam que a salvação somente pela graça levaria os gálatas a viverem uma vida sem responsabilidade quanto à santidade, uma vez que estavam desobrigados das observâncias da lei. Os judeus haviam sido criados a vida inteira nas regras da lei de Moisés, que eram muitas e numerosas. Então eles não conseguiam ver uma forma de vida que não fosse por essas regras. Eles achavam que se alguém tirasse essas regras, a pessoa viveria sem responsabilidade, viveria numa espécie de libertinagem. E não era isso. Paulo está mostrando que eles não precisavam da lei mosaica para terem uma vida santa diante de Deus. Paulo diz que não tem por missão agradar a homens, uma vez que o evangelho que anuncia tem origem no próprio Deus e que o recebeu por revelação de Jesus Cristo. Os judaizantes viam a liberdade evangélica pregada por Paulo como uma apologia ao relaxamento espiritual. Era como se dissesse: vocês não precisam da lei, então vivam da maneira mais solta e liberta que quiserem. Mas não era isso que Paulo anunciava. O apóstolo quer enfatizar que Cristo fez o suficiente para a redenção do pecador. O crente não é salvo por aquilo que faz, mas por aquilo que Cristo já fez, de forma completa, em sua morte vicária e ressurreição gloriosa. Segundo item, de perseguidor a apóstolo. Então agora ele puxa o seu próprio exemplo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ele está querendo dizer aos Gálatas: eu era um judeu radical, um judeu da gema. E o que é que isso me adiantou? Não me adiantou nada. Eu me tornei um perseguidor. Eu me tornei um extremista. Eu me tornei um terrorista. Eu me tornei uma pessoa cheia de ódio, de rancor, mesmo guardando a lei de Moisés religiosamente. Então, isso eu estou contando para vocês, que é para vocês verem que guardar a lei não vai tornar vocês melhores. Essa era a mensagem que Paulo estava passando aos Gálatas. Falsos mestres se infiltraram na igreja, tentando acrescentar exigências legalistas ao evangelho da graça. O que seriam essas exigências? Coisas do tipo: olha, não pode comer carne de porco, esse tipo de alimentação, etc, etc, etc. As regras alimentares judaicas. Ou quem sabe dizendo: vocês têm que guardar o sábado do 7º dia, como Moisés ordenou na lei, como Deus ordenou para Israel. Ou quem sabe também dizendo: vocês têm que se circuncidar, que era aquela operação feita, no caso do homem, na ponta do membro viril, que tirava uma parte da pele. Então essa marca, a circuncisão, era realizada em todo judeu. E ela meio que obrigava a pessoa a dali para frente guardar toda a lei. Paulo reiterou a verdade da salvação, a saber, somente pela graça e mediante a fé em Cristo, compartilhando então a sua própria história, a sua conversão. Paulo era um mestre da lei. Após sua conversão, duas coisas passaram a ser manchete no mundo religioso de então. Primeiro, a forma agressiva com que ele tratava os cristãos e seus líderes. Diante dos Gálatas, ele usa as expressões perseguia, assolava, para demonstrar o quanto ele fora cruel com os cristãos antes de se converter. E segundo, a outra manchete, a mudança de rumo, sua intrepidez na defesa da fé que outrora ridicularizava. Era como se nos dias de hoje, o maior ateu conhecido se tornasse um pregador fervoroso do Evangelho, do dia para a noite. Nosso irmão Paulo era uma prova viva de que Cristo transforma o mais vil pecador, inclusive os pecadores religiosos, em uma nova criatura para a glória de Deus. As primeiras experiências ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. É como se eles estivessem dizendo: Paulo agora está pregando o que ele despregava. Paulo afirma que seu chamamento se deu tal como o de Jeremias, ou seja, antes de haver nascido.
diz que após conhecer a Cristo, passaram um período de 3 anos na Arábia e Damasco. Tudo indica que é nesse tempo que ele passa por uma espécie de retiro espiritual. Então, o abalizado conhecimento que ele tinha sobre o Antigo Testamento se entrelaça com as revelações do Verbo encarnado. É como se finalmente Paulo estivesse entendendo o Antigo Testamento à luz de uma nova revelação, Cristo Jesus. Ele recebe a iluminação de Cristo e se torna o maior expositor do Evangelho de todos os tempos. Decorridos 3 anos, escreve ele, então subi a Jerusalém para avistar-me, ou seja, encontrar-me com Cefas, o apóstolo Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Durante 2 semanas, esses 2 homens de Deus conversaram sobre as questões cruciais da fé cristã. Sabendo que Pedro era um importante líder e referência apostólica, Paulo demonstra humildade em sua posição, ainda que fosse grande erudito e famoso em Israel. Demonstrou que saber servir à igreja e ao reino de Deus também passa pelo respeito com seus pares e líderes. Que Deus nos ajude a imitá-lo. Pedro e Paulo, 2 figuras importantíssimas no desenvolvimento da igreja cristã naqueles primeiros dias. Não é sem motivo que nós vemos o apóstolo Pedro sendo destaque nos 10 primeiros capítulos de Atos, e no restante do livro, quem já toma a cena é o apóstolo Paulo. Deus sabe usar cada instrumento no momento certo para a sua obra. Que nós possamos ser como Paulo e Pedro, nos colocar à disposição de Deus para sermos um instrumento, uma ferramenta do Senhor Jesus para edificar a igreja em qualquer época, em qualquer situação. Aplicação pessoal. O desafio da igreja é o mesmo. Os falsos mestres continuam disseminando suas heresias, ferindo pessoas que poderiam ser úteis ao reino. Como Paulo, devemos ser destemidos defensores do Evangelho de Cristo. Aqui fechamos o resumo do nosso primeiro estudo deste novo trimestre, a inconstância dos Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. E na sua escola bíblica dominical, na sua igreja local, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.